Olá! Canoas registrou nesta sexta-feira, 1º de maio, a segunda morte por coronavírus. A paciente era uma idosa de 68 anos internada há mais de uma semana na UTI do Hospital Universitário. Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, ela tinha sido infectada após ter tido contato com outro paciente infectado. Duas mulheres, familiares dela, também estão com coronavírus. Ainda nesta edição, você confere os números atualizados da Covid-19 aqui na região e em todo o Rio Grande do Sul. Agora a gente muda de assunto, porque a sexta-feira foi muito movimentada aqui na região, mesmo sendo um dia de feriado. É porque hoje os municípios conseguiram se organizar para emitirem os decretos para possibilitarem, assim, a reabertura dos comércios. Quem já possibilitou isso e já está com tudo pronto para abrir é o prefeito Luiz Carlos Busato, que publicou em sua rede social um vídeo onde ele explica como vai funcionar essa reabertura dos comércios que estavam fechados até hoje. Publicamos hoje um novo decreto ampliando nossas regras para o enfrentamento do coronavírus em Canoas. Seguindo as orientações do governo do estado, estamos criando novas regras para mais uma fase da reabertura da economia no nosso município. A partir desse sábado, o comércio terá regras ainda mais severas para o seu funcionamento. Essa novidade, no entanto, não significa que chegamos ao fim do enfrentamento ao coronavírus. Muito pelo contrário, temos ainda um longo caminho pela frente. Canoas é, sim, a cidade melhor preparada do Rio Grande do Sul para enfrentar o coronavírus. Mas, além das ações do poder público, precisamos contar com a conscientização de todos os canoenses para seguir as regras de segurança e de higiene. O decreto que publicamos hoje não deve ser considerado uma briga entre a economia e a saúde. Uma depende da outra, mas a nossa prioridade sempre será a vida. Você viu aí a fala do prefeito Busato sobre a reabertura do comércio. Porém, as lojas devem seguir uma série de medidas de higienização, proteção e distanciamento social. Os comerciantes devem adotar medidas para reduzir o fluxo de pessoas, evitando a aglomeração. O decreto municipal permite apenas o ingresso de clientes até o limite de 50% da capacidade da loja, observando o distanciamento entre pessoas de no mínimo 2 metros. Além disso, só deve ser permitido acesso de clientes ao interior da loja com uso de máscaras ou protetor facial. Os equipamentos de proteção também são exigidos para os colaboradores. Pelo texto, os trabalhadores também devem ser submetidos à verificação de temperatura corporal a cada início de jornada. O estabelecimento é obrigado ainda a manter à disposição na entrada da loja e em local de fácil acesso álcool em gel 70% para a utilização dos clientes e dos empregados. Vale lembrar que o decreto também autoriza a abertura de academias, mas mantém fechados os parques da cidade, por exemplo. Mais detalhes desse decreto, como ele funciona ponto a ponto, você confere em agenciagbc.com. E Esteio também teve mudanças após o decreto do governador Eduardo Leite autorizar a flexibilização nas restrições. Uma delas é a volta da operação do transporte coletivo aos sábados. Também em vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito Leonardo Pascoal contou que prorrogou as medidas de isolamento até o dia 10 de maio, mas ampliou o número de atividades econômicas que podem funcionar com restrições. Veja. Por meio desse novo decreto, nós estamos prorrogando as medidas restritivas em vigor na cidade até o próximo dia 10 de maio, para que então a gente aguarde o novo modelo do Estado e publique regras que serão válidas a partir então do dia 11. Mas considerando que ao longo dos últimos 10 dias a nossa taxa de ocupação dos leitos de Covid-19 no Hospital São Camilo, de uso de respiradores na nossa casa de saúde, tem variado de 9% a 22%. Nós estamos ampliando o rol de atividades econômicas que podem funcionar com restrições, incluindo aí boa parte do comércio varejista, ou seja, as atividades que até então podiam funcionar com retirada no local ou com teleentrega, poderão, a partir de 1º de maio,
ter o ingresso de clientes no estabelecimento, porém com uma série de medidas restritivas, a exemplo das outras atividades que já estavam funcionando. Algumas delas, haverá necessidade de que clientes e funcionários usem máscara de proteção, haverá necessidade de que os clientes sejam higienizados nas suas mãos na entrada da loja, que deverá ter controle individual de acesso. E não poderá ser utilizados mostruários pelos clientes, e também não se poderá utilizar roupas para prova, assim como provadores. Essas são algumas de várias outras medidas que estão previstas no decreto e que precisam ser observadas. Portanto, não se trata de uma flexibilização ou de liberação generalizada, mas apenas uma pequena ampliação do rol de atividades que podem funcionar com restrição. Sapucaia do Sul também vai reabrir o comércio neste sábado. A abertura está autorizada para o lojista que seguir uma série de recomendações, como higienização, controle de entrada e saída e utilização de máscaras. Agora há pouco, há cerca de 5 minutos atrás, o prefeito de Sapucaia, Dr. Luiz Rogério Link, publicou em uma rede social um vídeo onde ele conta mais detalhes desse decreto. Além do vídeo, em agenciagbc.com, você vê detalhes então desse novo decreto que permite a abertura de estabelecimentos comerciais em Sapucaia do Sul. Lembrando que o decreto começa a vigorar já amanhã, dia 2 de maio. E o uso de máscaras é obrigatório para quem vai entrar no estabelecimento, para quem está trabalhando nesse estabelecimento e também para quem circula pela cidade. Então, o uso de máscaras em Sapucaia do Sul é obrigatório 100% do tempo. Lembrando que ainda hoje a gente fala mais aí sobre essa obrigatoriedade de utilização de máscaras. Agora, o nosso assunto é que a Prefeitura de São Leopoldo detectou nesta sexta-feira um surto de contaminação de coronavírus após o município confirmar só pela manhã 14 casos de Covid-19 de funcionários de frigoríficos da Serra Gaúcha. Os moradores da cidade trabalham nas empresas Ricolini e JBS, de Garibaldi. De acordo com a prefeitura, mais de 100 moradores do município trabalham nas duas empresas. A prefeitura informou que ao longo do dia, equipes da Secretaria de Saúde contataram os trabalhadores, agendando e realizando exames. A Secretaria Estadual de Saúde ainda não atualizou os dados desses casos confirmados hoje pela prefeitura. Então há uma divergência aí de boletim. A Prefeitura de São Leopoldo aponta mais de 70, enquanto a Secretaria de Saúde está ali na casa ainda dos 30 casos, quase na casa dos 40. Agora a gente fala que passou a ser obrigatória a utilização de máscaras no transporte coletivo estadual, tanto para os ônibus rodoviários, quanto para aqueles que ligam Canoas-Porto Alegre, Esteio-Canoas, e também no Transurb. O governador Eduardo Leite decretou a medida ontem. Veja. A obrigatoriedade de máscaras no transporte público no estado do Rio Grande do Sul. Transporte coletivo de passageiros, metropolitano, urbano e também no transporte público, considerado assim, os táxis e também os aplicativos. A obrigatoriedade do uso de máscaras será estabelecida a partir já deste decreto. O Rio Grande do Sul tem 1.629 casos confirmados de coronavírus. Na tela agora, você vai ver os dados do último balanço divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde. Todos esses casos estão espalhados em 143 municípios. O estado tem 62 óbitos. Mudando de tela, a gente corta para a nossa região. Você vê que Canoas tem 28 casos confirmados. Entre os últimos casos está o de uma idosa de 82 anos detectada naquela pesquisa do final de semana realizada pela UFPEL. Ela passa bem e, segundo a prefeitura, está em isolamento domiciliar. Hoje, Canoas também registrou o segundo óbito por coronavírus. O primeiro foi no dia 10 de abril, quando um morador do bairro Harmonia, de 78 anos, foi vítima da Covid-19. Hoje, foi uma idosa de 68 anos. Os dois chegaram a ficar internados na UTI do Hospital Universitário. Seguindo, você vê que Cachoeirinha tem 17 casos. Sapucaia do Sul aparece na sequência com 15,
O último confirmado é de um homem de 64 anos. Ele é morador do bairro João de Barro e está em isolamento domiciliar. Esteio tem 13 casos confirmados, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. A Prefeitura diz que até o momento tem 12 e que ainda não recebeu a notificação deste terceiro. Os últimos 4 confirmados são parentes de um técnico de enfermagem de 55 anos. O morador de Esteio, que trabalha no Hospital Getúlio Vargas, em Sapucaí do Sul, está infectado. 2 familiares dele estão infectados, 4 familiares dele estão infectados, 2 assintomáticos e outros 2 apresentam sintomas leves, mas sem gravidade. Então, em Esteio, 5 pessoas da mesma família estão infectadas pelo coronavírus. Por último, Nova Santa Rita aí segue sem registrar casos de Covid-19. Agora a gente vai dar uma olhada no cenário nacional, nos dados divulgados pelo Ministério da Saúde. O Brasil tem 91.589 pessoas infectadas pela Covid-19. Em 24 horas foram registrados no país 6.209 casos, um aumento de 7% em relação ao total de infectados divulgados na última quinta-feira, ontem. O total de mortes subiu para 6.329. De ontem para hoje, foram registrados 428 novos óbitos. Uma boa notícia para a gente encerrar a semana depois de tanta notícia pesada, tanta mudança, tanto decreto, uma semana movimentada por causa da pandemia do coronavírus, é que mais de 38 mil brasileiros já são considerados recuperados do coronavírus. Passaram pelo tratamento e agora estão liberados do acompanhamento médico, segundo o Ministério da Saúde. Lembrando que a cobertura da pandemia do coronavírus continua 24 horas por dia em agenciasgbc.com. Durante o final de semana a gente tem aí um aumento no número de matérias por causa da pandemia para deixar você muito bem informado. A gente se vê, bom final de semana, tchau!